Mas, Senhor, glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus aqui, irmão. Aqui, ó. Ananias respondeu para o Senhor: Senhor, tenho muito ouvido a respeito desse homem. Mal tem feito aos teus profetas em Jerusalém. Ananias disse: Senhor, mas esse homem tem feito mal aos profetas. Mas o Senhor disse para ele: desce, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Verdade. Deus, irmão, Saulo disse para ele, Ananias falou então para Jesus: Senhor, esse homem é mau. Mas o Senhor disse: vai, porque foi eu que escolhi. Hoje, Senhor, ele é belo, não tem problema, eu que escolhi. Mas ela é prostituta, eu que chamei. Mas ele, aleluia, ele é traficante, Senhor. Ele é escolhido, aleluia, Jesus Cristo. Se nós estamos aqui, aleluia, cada um de nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, aleluia. O Senhor que nos tirou lá do mundo para nós estar aqui. Você pode dizer: eu não sei ler, mas foi Ele que escolheu, Ele vai te capacitar, aleluia. Tu vai dizer: eu não sei louvar, mas se Ele te escolheu, é porque você vai louvar. Você não sabe pregar, mas Ele escolheu, porque Ele que te escolheu, aleluia. Então o Senhor escolhe Saulo. E a palavra do Senhor tem dizer então que Saulo começa a fazer as suas caminhadas de evangelismo, começa a sair pregar em outra cidade. Aleluia, Jesus Cristo. Então até que Saulo chega em uma cidade da Macedônia, ali onde nós lemos. Mas aqui no capítulo de 16, versículo de 16, vem nos dizer que ali Saulo já era Paulo. E Paulo andava já com, aleluia, Jesus, Paulo e Silas. Eles estavam na cidade para pregar. Então, Paulo e Saulo, eles passavam num lugar onde se encontrava uma menina. A menina onde ela tinha um espírito de adivinhar. Eles passavam ali porque eles iam para um rio. Eles iam, achavam um lugar para orar.
Em nome de Jesus Cristo, eu mando, tira-te, se retira. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que no mesmo momento, aquele espírito que se apossava daquela menina saiu, na mesma hora. Aquele espírito saiu. E ela deixou então de ter aquele espírito. E aquele espírito que ela tinha de adivinhar, ela lucrava, ela ganhava dinheiro. E ela passava esse dinheiro para os senhores, aonde ela trabalhava para esses senhores. E esses senhores, vendo que o lucro deles tinha se acabado, então a palavra vem dizer que eles agarraram Paulo e Silas e levaram até a praça. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eles levaram Paulo e Silas e levaram até a presença das autoridades que ali se encontravam. E ali eles falaram para aqueles homens: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Irmão, muitas das vezes, aleluia, muitas das vezes tem pessoas que vão se incomodar comigo e com você. É, Porque Jesus. nós perturbamos o inferno. É, Deus. Porque o nosso Aleluia. brilho, nosso Espírito Santo incomoda a quem é fosco, a quem é escuridão, a quem não tem a presença do Senhor, a quem não é escolhido. Então nós incomodamos, nós perturbamos muitas das vezes pessoas. Então tem pessoas que se levantam contra nós, irmãos, e dizem que nós estamos perturbando a eles. É, Jesus. Mas é porque nós somos escolhidos. Eles não têm a mesma unção e o mesmo chamado que nós temos. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra vai dizer, irmãos, que ali eles pegam Paulo e Silas, eles rasgam as vestes de Paulo e Silas e pegam uma vara, irmãos. Eles pegam uma vara e começam a chicotear Paulo e Silas. Eles começam a bater em Paulo e Silas É, Jesus. para ver se eles desistiam, para ver, aleluia, se eles diziam: para de bater, nós não vamos mais pregar. É, Jesus. Jesus mesmo fala ali, irmãos, que quando baterem em uma de nossas faces, nós temos que dar a outra para ser batida. E ali então, irmãos, ali estavam batendo. Quem já não apanhou com vara de marmelo? Vara de marmelo, ela é aquela que você dobra e não quebra. É a primeira chicotada que você leva, já fica redondo, né, irmãos? Então, a palavra diz que ali começa a chicotear aqueles servos do Senhor, aqueles escolhidos do Senhor. Então, eles mandam levar Paulo e Silas para a prisão. Irmãos, às vezes nós somos caluniados, às vezes nós somos chicoteados, assim como Paulo e Silas foram. Às vezes nós somos caluniados, e às vezes nós já pensamos em parar, aleluia. Às vezes, por uma calúnia, você já não quer mais pregar, porque você foi criticado, porque o teu irmão lá no banco riu de você, porque alguém falou para você que você não leva jeito para pregar, aí você já quer parar de pregar. O irmão Wellington contou o testemunho dele, irmãos, que quando ele começou a pregar, a primeira pregação dele que ele foi fazer, o pastor chegou e disse que ele não levava jeito para pregar. Ali seria, se ele não tivesse bem firme espiritualmente, ele podia desistir, ele podia parar.
mas ele continuou, ele foi persistente. Ele continuou e hoje é um homem de Deus. Graças a Deus. Irmãos, sabe por que muitas pessoas falam de você? É porque eles não têm coragem de vir aqui onde nós estamos. É verdade. É porque eles não têm coragem de me louvar. Eles vão dizer, mas você não louva mal. Mas eles não são capazes de me louvar. Eles não têm o chamado que você tem. Aleluia, Jesus. Mas eles só sabem te caluniar. E às vezes, irmãos, uma calúnia, eu já vi muitos, por causa de uma calúnia, uma palavra mal falada, muitos caem, irmãos. Muitos caem, muitos não querem mais vir, porque o pastor falou isso, é porque o irmão riu da roupa, o irmão riu do jeito que louvou, e já querem parar, irmãos. Eu falo para minha esposa, eu fico feliz quando me criticam. Aí que eu vou procurar a me capacitar mais, aí que eu vou buscar mais. Eu não me entristeço no meu coração. Eu vou buscar cada vez mais. Eu vou orar cada vez mais para me capacitar. Aleluia. Você tem chamado para pregar. Você tem chamado para louvar. Aleluia. Você está passando por problemas dentro de casa. Você está passando por problemas com o teu filho, com o teu marido, e vocês se amam mais. É, Jesus. Você está sendo chicoteado na própria casa e já quer desistir. Você já quer desistir porque muitas das vezes você está vindo buscar e não está tendo resposta. Meu Pai do céu. É, Jesus. Mas então, irmão, pegar Paulo e Silas e levar para a prisão. Vai mandar prender eles, não na prisão assim que só para no outro dia eles saírem. Mandar prender numa prisão como se fosse muito maus, como se fossem bandidos, numa prisão escura, aonde eles amarraram também seus pés, mesmo para que não fugisse. Que mal eles fizeram aquele povo! Eles estavam pregando a verdade, eles estavam pregando a salvação. É o que muito está acontecendo aí na cidade. A gente prega a salvação, a gente prega a verdade, e ainda só passamos por errado. Nós somos cristãos, os crentes, toda a Bíblia inteira, se você ler, todos os cristãos foram caluniados. Pedro foi preso. Jesus foi criticado, sem dever foi criticado, por tudo que ele fazia, foi criticado. Ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Aleluia. E a palavra veio dizer, irmãos, aqui no versículo de 25, aonde então nós lemos, irmãos, que Paulo e Silas ali estavam presos, então, irmãos, chicoteados, machucados, estava doendo, mas eles estavam ali, eles não negaram, eles podiam dizer, para de bater, senhores, pare, mas nós não vamos mais pregar. Mas cada vez que batiam, eles chamavam para amar o nome do Senhor. Cada vez, cada chicoteada, eles oravam. É, Em nenhum momento Jesus. eles pensaram em parar, irmãos. Eles podiam ter dizido assim, ó, Silas, está doendo, está o vergão nas minhas costas. Aleluia. Mas Paulo disse assim também para Silas, Silas, eu estou com vontade de orar, você ora comigo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Se eu oro, Jesus. mas se você orar comigo, aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, A Jesus. palavra nos irmãos que
de nós, papai. E Meu Deus. esse terremoto, irmãos, aleluia, abriu portas, caiu correntes. Eu não sei o que você está passando, aleluia, mas nessa noite o Senhor está abrindo portas. Aleluia. O teu louvor, a tua oração, correntes irão cair, portas irão se abrir, aleluia. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então esse terremoto acorda o carcereiro, irmãos. O carcereiro estava dormindo. Aleluia. E com o barulho do terremoto, o carcereiro, ele se acorda e ele vê que todas as portas estão abertas. E ele pega uma espada, aleluia. Ele pega a sua espada e vai querer tirar sua própria vida. Porque ali já dava para ver que ele temia, ele era um homem temente. Ele ia se suicidar, porque se os presos tivessem escapado, quem ia pagar o preço era ele. Ele ia pagar o preço. Então ele foi tirar sua própria vida. E a palavra nos diz então que Pedro então brada em alta voz para ele: não faças mal algum, porque estamos todos aqui. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, mesmo na dificuldade, aleluia. Eles ficaram, irmãos. Eles podiam ter tudo escapado, mas como eles eram os homens tementes ao Senhor, ali eles permaneceram. Eles podiam ter saído, porque estavam com as correntes, sem corrente, porta aberta, mas nenhum saiu. A palavra nos veio, irmãos, que aquele guarda, ele pega uma tocha ali e vai entrar lá para ver o que tinha acontecido. E ali estavam todos prisioneiros. Aleluia. Irmãos, olha o que aquele carcereiro fez. Ele chegando até Paulo, ele se prostrou aos pés do Senhor, de Paulo, e disse para Paulo: o que eu tenho que fazer para eu ser salvo? O que eu tenho que fazer para servir teu Deus? Aleluia. Que Deus é esse que você serve? Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Então Paulo disse assim para ele: glória a Deus, aleluia. Crê no Senhor que será salvo, tu e tua casa. É somente, irmão. Peço que os irmãos coloquem de pé, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, somente crê que tu e tua casa será salvo, assim como daquele carcereiro foi salvo. Por mais dificuldade que você esteja passando, ore, adore ao Senhor, que o Senhor está abrindo portas, correntes irão cair. Aleluia. É portas de emprego, é portas do teu casamento, aleluia. É o teu filho, aleluia, que se encontra na boca de fumo, aleluia. É o teu marido. Eles irão estar com você, irmãos. Somente creia. Creia que um dia eles estarão aqui, mas não desista. Ore. Por mais que seja doído, por mais que vão te criticar, você vai para a igreja e o teu filho vai para o boteco. Você vai para a igreja, o teu filho, aleluia, vai para a boca do fumo. Mas um dia você vai contemplar com teus próprios olhos teu marido, teu filho, tua esposa, aleluia, ao teu lado. Você vai poder falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Que essas palavras fiquem no coração de cada um de vocês. Amém. Oh, glória.